Bem-vindos, meus contatos do Zap Zap, Hiroshima e Nagasaki. Dessa vez eu vim aqui ler outro artigo não, caraca, uma outra apresentação do PowerPoint, dessa vez nomeada como Ser Based. Foi sugestão aí do Supra, então, tal qual com a apresentação sobre como superar o cringe, primeiro começar pela definição do termo, a sua origem. Na verdade, no último vídeo eu tinha dito errado, eu tinha dito que cringe tinha ido do pan-indo-europeu. Na verdade eu queria dizer proto-indo-europeu. E based também vem do proto-indo-europeu, tá entendendo? Based seria a forma no passado do verbo base, e o verbo base vem do substantivo base, o qual se origina do proto-indo-europeu, entendeu? Se nós formos voltando aí na origem do termo, do proto-indo-europeu gua, que seria ir ou voltar. Então, nada a ver com o significado atual do termo. Então, avançando aqui mais à frente pra gente chegar no significado atual do termo. Tipo, existia uma gíria nos anos 80 lá nos Estados Unidos, nomeado basehead. Basehead era um outro nome pra cracudo, tá entendendo? Era uma forma aí que o pessoal chamava a galera que, tá ligado, usava crack, fumava também cocaína e tal. Tipo, que aí era uma forma como o pessoal bolava lá, entendeu? Era o tal. E entendeu? Tinha essa gíria, basehead. E essa gíria foi reduzida para só based. E o Lil B, que é um rapper estadunidense, o que ele decidiu fazer? Lil B, ele redefiniu esse termo, entendeu? Ele criou um álbum chamado Based Boys e ele começou a se auto-intitular Based God. Lil B é esse cara ali, ó, que eu acabei de colocar ali o círculozinho. Então a cara dele ali. Agradecemos todos ao Lil B, porque ele que veio com o significado de Based. E ele definiu Based como sendo basicamente ser você mesmo, não ter medo do que as outras pessoas pensam e não ter medo de fazer o que você quiser fazer. Aí o 4chan, ele começou a popularizar, entendeu? Esse atual significado do termo based que o Lil B concebeu. Mas no 4chan o pessoal usava mais de forma meta-irônica. Como assim? Tipo, não se sabia em si quando a pessoa estava falando based não ironicamente ou ironicamente, tá entendendo? Isso que é meta-ironia. E o pessoal no 4chan usa o termo assim, tá entendendo? O pessoal fala assim umas coisas absurdas e a outra pessoa chega e fala, based. Aí ninguém sabe mesmo se a pessoa tá falando ironicamente ou não. E essa que é a graça em si da coisa. Essa que é a forma que eu recomendo o uso do termo na internet. Tal qual o termo cringe também só usar na internet. E o termo based, como eu tô falando, tá entendendo? Não ficar sempre usando o termo não ironicamente. E sim, de certa forma, usar às vezes ironicamente, às vezes não ironicamente, de forma que as pessoas nunca saibam ao certo se você tá falando que é algo based ou não. E aqui por fim eu só deixei a definição da revista Glamour de based, porque eu achei engraçado tá falando que based é desconstruído. Então, tecnicamente, estou aqui fazendo um vídeo para ensinar vocês a serem desconstruídos. Tá, esse daqui não vai ser o vídeo. Ok, agora indo aqui pra como ser based em si. Seguindo o Lil B, lógico. Pela definição dele, primeiro vamos explorar aqui o tema de como ser você mesmo. Eu dividi ser você mesmo em 3 tópicos e cada um desses 3 tópicos com outros 3 subtópicos. Então, primeiro seria escolher um aesthetic que combine contigo. Então, um estilo, tá entendendo? Como que você faz um estilo? Primeiro, comprar umas roupinhas novas, tá entendendo? Buscando combinar diferentes roupas para dar um estilo bacana. Lógico, tendo certa noção de moda, tá entendendo? Lendo mesmo sua parada para você também não fazer um estilo escroto. Outra coisa que eu também ressaltei aqui, que é customizar seu quarto, suas redes sociais e afins em conformidade com tal. Porque no momento que você escolhe um estilo pelo qual você vai se portar às outras pessoas, isso tem que se aplicar a tudo seu, tá entendendo? Não faz sentido você ter um estilo de gótica e ao mesmo tempo tudo do seu quarto é básico, tá entendendo? Tipo assim, vai ficar só meio
estranho. Esse estilo tem que combinar contigo em tudo, tá entendendo? Senão é meio nada a ver. Então entendeu? Você tentar aplicar esse estilo que você escolheu pra você em tudo na sua vida. E outra coisa também é que você tem que questionar se aquele estilo que você tá seguindo, se é algo propriamente seu, ou se você só tá seguindo outras pessoas. Porque a gente vê aí também muita menina, principalmente girl, que é tudo igual, tá entendendo? Então, ser todo mundo igual não tem essa autenticidade que tá prescrita aqui em ser você mesmo. Então, você tem que se questionar se esse estilo realmente combina contigo e se é propriamente seu. Então, agora que já falamos desse âmbito mais superficial de ser você mesmo, e aqui agora o outro âmbito, ter posicionamentos próprios. Para ter posicionamentos próprios, primeiro, buscar informação de vários portais diferentes, entendeu? Você não vai ver notícia de um mesmo jornal. Não, se você quiser ver notícias, vai ver notícias de vários jornais. Para você ter posicionamentos próprios, você tem que realmente ver todos os lados, senão você vai acabar seguindo um mesmo grupo. Ler de tudo o máximo possível, então é bem autoexplicativo, entendeu? Para você ter um posicionamento próprio sobre as coisas, não é bom só você estudar realmente sobre aquilo que você quer ter um posicionamento, porque muitas coisas de fora podem, de certa forma, entendeu? Influir naquilo. Então, é bom ler de tudo, entendeu? É bom realmente buscar estudar tudo, para ser alguém autêntico. E também usar métodos para avaliar a veracidade das informações, porque não adianta você ler de tudo, mas só ler baboseira, entendeu? Você tem que ter uma forma de analisar a parada. Tanto que eu ressaltei ali a navalha de Ockham, que é um bom método para se avaliar a maioria das informações assim mais simples, mais na superfície. Então essas são as dicas que eu daria para quem quer ter posicionamentos próprios. E outra coisa também para ser alguém autêntico, cultivar diferentes hobbies, entendeu? Como eu disse ali, das artes apreciar de tudo um pouco. Não adianta também só você curtir cinema ou só curtir artes plásticas. Tipo, se você curte só um tipo de arte, vai faltar muita coisa das outras. Então é bom você também ter uma noção de tudo, tá entendendo? Pra você ser uma pessoa de boa cultura. Pra você ser uma pessoa que, se estiverem falando de música, você sabe falar sobre música. Se estiverem falando sobre filme, você sabe falar sobre filmes, tá entendendo? É bom realmente chegar e apreciar de tudo um pouco no que tange às artes. Você será uma pessoa bem mais interessante. Esportes também, como eu disse ali, pode ser uma boa. Eu em si não sou tanto uma pessoa de esportes, mas ainda assim, esportes, tipo assim, é algo que também pode tornar alguém autêntico. Ainda mais se isso daí você vai pro nível profissional, tá entendendo? As pessoas vão começar a reconhecer você como sendo, aquele cara ali que nada, tá entendendo? Ou aquele cara ali triatleta, entendeu? Tipo, é algo que vai realmente destacar você e vai fazer de você alguém autêntico. E ter interesses exóticos, entendeu? Tipo, tem muita coisa, muito nada a ver, para a pessoa média pelo menos, que ainda assim você pode se interessar por ser algo realmente interessante, que nem eu tenho interesse por fenótipos humanos. Não é lá, entendeu? Um interesse tão comum. Mas ainda assim é um interesse que eu tenho e é um interesse legal, tá entendendo? Não tem como eu conversar ainda sobre esse tipo de coisa até com a pessoa comum. Então é bom mesmo sempre ter interesse em coisas que não são lá tão comuns assim, tá entendendo? Pra ser alguém autêntico. Pra ser você mesmo. Então agora eu vou pra segunda coisa que o Liu destaca, que é não ter medo do que os outros pensam de você. Isso daqui é a mesma coisa. 3 tópicos, desses 3 tópicos, 3 subtópicos. Se importar menos com a opinião alheia, primeira coisa. Tipo, como que você se importa menos com a opinião alheia? Você tem que avaliar o quanto a opinião das outras pessoas realmente interfere na sua, entendeu? Porque você não tem que perder o tempo se importando para a opinião de uma outra pessoa que não muda em nada a sua vida, tá entendendo? Tipo assim, tem gente realmente que liga pra opinião de gente que, cara, tipo, no que isso daí realmente muda da sua vida? Se tem alguém, por exemplo, se eu, no meu caso, sou do Ceará, sou do Ceará não, porra, sou do Rio de Janeiro. Se tem alguém do Ceará dizendo pra mim que, não sei, eu sou burro. Cara, eu sou do Rio de Janeiro, a pessoa tá lá no Ceará, entendeu? A pessoa não interfere em nada na minha vida, então já não tem lá que considerar tanta opinião da pessoa, tá entendendo? Tipo assim, não é nem sequer uma pessoa que eu conheço na vida real, cara. Na internet sim que o pessoal pode chegar e macaquear assim à toa. Então, se importar menos com a opinião alheia, também avaliar o quanto a opinião alheia interfere na sua vida. Também buscar ser uma pessoa independente das outras, porque
quanto mais você é independente das outras pessoas, menos importa a opinião delas sobre você, tá entendendo? A opinião das pessoas vai importar mais se você for uma pessoa mais dependente das outras. Pra tudo na sua vida, entendeu? Às vezes até pro seu ganha-pão. Por exemplo, um artista. Um artista, lógico que a opinião de qualquer pessoa importa no caso do artista. Porque se várias pessoas tiverem uma opinião negativa daquela pessoa, a carreira dela tá no lixo, tá entendendo? Então, um artista é uma pessoa que realmente tem que ligar mais pra opinião alheia. Agora, tem certos tipos de pessoas que levam vidas que não dependem lá tanto da opinião das outras pessoas, tá entendendo? Tem certas pessoas que são mais independentes nesse sentido, então não tem porquê mesmo essas pessoas se importarem com a opinião alheia. E também entender o porquê as pessoas julgam dessa forma. Tipo assim, não adianta nada você chegar e estar sempre reclamando que as pessoas julgam você sem entender o porquê elas julgam você. Se você buscar entender o porquê as pessoas julgam você, talvez você entenda algo que você não percebia em você mesmo. E que, entendeu? E ao você entender o porquê as pessoas julgam você, você pode chegar e saber classificar as pessoas que estão julgando algo que realmente é um problema e as outras pessoas que estão julgando você só realmente pra irritar você, só pra ver você mal, etc. Então é bom também você entender o porquê as pessoas julgam você. Depois ali eu ressaltei, não dá razões para que julguem você. Como que você não dá razões pela qual as pessoas julguem você? Primeiro, melhorando a si próprio, entendeu? Porque se alguém julga você, é porque ou tem algo de errado em você, ou não tem algo de errado, mas ainda assim a pessoa inventa para desmoralizar você. Se é o segundo caso, esse já não é nem sequer o tipo de pessoa que você deveria estar convivendo, mas depois vamos chegar aí. Agora, no primeiro caso, tipo, isso é algo bom, tá entendendo? As pessoas julgarem, porque é assim que você pode estar sempre se melhorando. Então primeiro melhorar a si próprio no geral, no que tange a sua vida financeira, no que tange, entendeu? A sua aparência, no que tange a tudo. Segunda coisa, não dar liberdade para que as pessoas julguem. Tipo, tem gente também que dá muita satisfação da sua vida e muita liberdade para que as outras pessoas julguem ela. Então, lógico que as pessoas vão estar julgando a todo momento e a pessoa vai sempre estar se sentindo mal, tá entendendo? Então, se você sabe que certos julgamentos não ajudam em nada e você sabe que certas pessoas só querem desmoralizar você, simplesmente não dá liberdade para as pessoas fazerem isso. Simples, entendeu? Não crie intimidade com quem não deve ter intimidade. Outra coisa é saber quem você deve ou não interagir e como interagir. Como eu falei, entendeu? Tipo assim, uma pessoa que só tá ali pra desmoralizar você, que não quer nada com você, que só quer realmente seu mal, não é alguém que você tem que estar convivendo, amiguinho. Então, você tem que saber quem você deve estar interagindo ou não e como interagir. Porque, tipo assim, às vezes tem um cara que, ok, entendeu? Ele é um cara ruim para contigo, entendeu? Ele é um cara que realmente só quer o seu mal, mas ainda assim ele pode ser um colega seu de trabalho, entendeu? Alguém que você não pode simplesmente chegar e parar de interagir. Então, esse tipo de pessoa, você tem que saber como interagir. Aí já é um segundo caso. Mas para não dar razões para pessoas julgarem você, seguindo essas 3 dicas já deve estar mais que tranquilo. E outra questão ali, responder satisfatoriamente ao julgo alheio. Como que você responde quando uma pessoa está julgando você? Você pode julgar de forma mais contundente e efetiva que quem julgou você. Isso é um passo meio arriscado, tá entendendo? Porque tem toda uma arte em saber julgar as outras pessoas. A grande maioria das pessoas não sabe julgar de forma efetiva. Então quando alguém realmente sabe, tem a chance, tipo assim, de alguém realmente tocar num ponto fraco seu. E você tocar num ponto fraco da pessoa que ainda é pior pra ela. Mas com isso a pessoa fazer algo pra fuder com sua vida, entendeu? E você vai estar numa pior situação. Fazer algo ainda pior contra você. Então você tem que saber mesmo quando usar essa estratégia aqui. Não é pra todos. Outra coisa também, entender os pontos fracos de quem julga você, como eu falei, entendeu? Para você responder de forma mais contundente, você tem também que saber os pontos fracos da pessoa, se a pessoa está atacando seus pontos fracos. Então você conhecer quem você interage, quem você troca realmente palavras, conversa e tal, é sempre importante. Entender as outras pessoas e entender você próprio. E saber como lidar com o julgo positivo, porque nem toda pessoa está julgando você por mal. Então você também tem que saber filtrar. Tipo, as pessoas que estão julgando por mal, as pessoas que estão fazendo ali umas críticas positivas a você mesmo, entendeu?
e que podem ajudar para você melhorar a si próprio. Então, nisso tudo que entra aí não ter medo do que os outros pensam de você. Agora, a última etapa, que é destacada pelo Liu Bi, que é não ter medo do que você quer fazer. Tanto que eu botei ali o símbolozinho do Hora de Aventura. Porque, entendeu? Ao meu ver, não ter medo do que você quer fazer é realmente você ter mais essa liberdade para se aventurar. Então, agora explorar esse tema. Primeiro, como ter menos medo das coisas no geral. Deixar de lado infinitas racionalizações. Para quem não sabe o que é uma racionalização, é tipo assim: eu tenho que chegar e fazer esse trabalho para amanhã. Mas eu fico pensando, mas não sei, vai que se eu não fizer esse trabalho, ainda assim eu consigo recuperar com um outro trabalho que eu tenho para fazer. Ou você pensar tipo assim, não, mas por hora eu tenho outras coisas para fazer, eu posso fazer mais tarde, entendeu? Você ficar sempre dando desculpas atrás de desculpas atrás de desculpas e acabar não fazendo nada no fim das contas e perder nota, isso é racionalizar, entendeu? E para você ter menos medo, você tem que deixar de racionalizar as coisas, entendeu? Tem certas situações que você vai sentir medo. E se você ficar assim, sempre dando desculpas pra não realmente enfrentar seu medo de frente, você nunca vai enfrentar seu medo de frente. Então você tem que deixar de lado essas infinitas racionalizações em cima do seu medo. Outra coisa é dar menos importância às coisas. Isso também é algo tipo assim que eu acho que vai de pessoa pra pessoa. Eu mesmo, por exemplo, dou muita importância pra minha vida. Então não me vejo assim fazendo algo que é muito arriscado pra minha vida. Mas tem gente que não dá tanta importância. Então tem gente que, como não dá lá tanta importância, faz mesmo até coisas que podem chegar e atentar contra a sua própria vida, tá entendendo? Se aventuram mais. Então, se você quer ter essa vida de aventureiro, é bom também se importar menos com certas coisas, para assim ter mais essa liberdade, entendeu? Para agir. Outra coisa também é criar cenários seguros para se aventurar. Tipo, lógico que você vai ter medo se tiverem muitas variáveis em jogo. Agora, se você criar um cenário seguro o suficiente, ok, entendeu? Você estará mais tranquilo em fazer aquilo, porque você sabe que tudo já está pensado, entendeu? Você sabe que você já tem um plano para toda possível situação, que pelo menos você pensa ali na hora. Então, criar cenários seguros também é ideal para você ter menos medo. Outra coisa é controlar o seu medo, que é diferente de ter menos medo, porque controlar o seu medo implica em você realmente ter um entendimento maior do seu medo específico. Então a primeira coisa é saber o limite do seu medo, até onde você consegue ir, tipo assim, porque existem diferentes graus de medo. Se alguém, por exemplo, tem, não sei, um medo de cachorros, a pessoa pode ter um medo de todo tipo de cachorro, a pessoa pode ter um medo de cachorros maiores, pessoas podem ter um medo de tipos de cachorros específicos, tipo Rottweiler. Tá entendendo? A pessoa pode realmente ter diferentes níveis de medo. Então a pessoa tem que saber o limite do seu medo para ela poder chegar e controlar esse medo. Outra coisa é entender o medo. E se ele tem certa base, pelo menos racional ou não. Porque certos medos não tá errado a pessoa ter, tá entendendo? Tipo assim, as pessoas têm certos medos que, ok, eles são necessários para que a pessoa, tipo assim, ela leve a sua vida normalmente, tá entendendo? Tipo assim, são medos racionais o suficiente, são medos justificáveis. Agora tem medos que não, tem medos que não tem lá nenhuma justificativa racional. E por isso mesmo que você deve enfrentar eles. E como que você enfrenta eles? Última etapa ali agora, lidando com o seu medo. Da forma que for melhor pra você, porque algumas pessoas, para elas lidarem com o seu medo, é bom algo tipo gradual. Pessoa, como falei ali da primeira subcategoria de controlar o seu medo. Tipo, às vezes a pessoa vai primeiro tentando conviver com cachorros pequenos, depois vai avançando para cachorros maiores. Agora tem gente que prefere uma abordagem abrupta, chegar assim de cara, ir lá, entendeu? Tentar fazer carinho num cachorro grande, tá entendendo? Tem gente que gosta mais desse choque. Agora tem gente que é melhor de se lidar assim gradualmente. Então você também tem que saber como você vai lidar com o seu medo, vendo a si próprio, tá entendendo? Buscando entender a si próprio, para saber como que você lida com esse medo. Por fim, saber o que fazer, porque não ter medo do que você quer fazer
implica também em você fazer algo. Então você tem que ter em mente o que você quer fazer. O que você quer fazer implica em não fazer algo que vá ativamente contra você, porque tipo, não tem por que você fazer algo que você sabe que vai fazer mal pra você, tá entendendo? E ok, a grande maioria das pessoas não fazem coisas que ativamente fazem mal contra elas, mas ainda assim fazem coisas que, de forma, como posso dizer, que fazem mal pra elas, mas não é na cara, tá entendendo? Às vezes coisas que fazem mal no longo prazo. E esse é o tipo de coisas que devem ser evitadas mesmo, porque não tem um porquê você fazer algo que faz mal contra você, tá entendendo? É uma atitude burra. Então, não fazer algo que vai ativamente contra você. A segunda coisa é saber como fazer o que você quer fazer. Você não vai fazer algo de forma burra. Se você quer realmente fazer algo, você tem que saber a forma pelo qual você deve fazer aquilo, tá entendendo? Você tem que saber a teoria por detrás. Aquela coisa que as pessoas dizem que se aprende com a experiência, não se aprende com a experiência. Se aprende teoricamente, depois você tenta colocar aquilo que você já estudou, a teoria, na prática, tá entendendo? Aí você aprende, tá? Na teoria, tanto na prática. Se você já tenta direto colocar na prática sem saber a teoria por trás da parada, o que rola muitas das vezes é que a prática sai errada, tá entendendo? Então assim você nunca vai aprender. Então saber o que fazer também implica em saber como fazer o que você quer fazer, tá entendendo? E a outra coisa é avaliar o quão necessário é fazer o que você queira fazer. Porque você pode ter certas vontades que simplesmente são vontades bestas, tá entendendo? São vontades que você não devia ter no primeiro momento. São vontades que podem ser evitadas e que é melhor serem evitadas. Então é bom se avaliar o quão necessário mesmo é fazer o que se queira fazer, tá entendendo? Então agora que já exploramos aqui esses três lados de não ter medo do que você quer fazer, quais conclusões podemos chegar dessa apresentação aqui do PowerPoint? A primeira, a ideia de based se manteve, tipo assim, as pessoas ainda hoje seguem isso de based? Existem pessoas based hoje em dia? Olha, eu diria que não. Infelizmente, essa ideia de based, ela vem sendo muito deturpada. As pessoas não falam based de forma meterônica, e sim elas falam tipo assim, não ironicamente. Então acaba se tornando algo cringe. E a grande maioria das pessoas não sabe mesmo tudo aquilo que é necessário para ser alguém based, tá entendendo? Tipo assim, sabe algumas coisas, mas nem tudo. Nem eu sequer sei tudo, né? É uma caminhada. Ser based é algo que não é assim, entendeu? Você chega num certo limite, não. Tipo, você se aproxima a se tornar uma pessoa, entendeu? Cada vez melhor. Então, eu acho que a ideia de based vem sendo um pouco deturpada aí com o tempo. Outra coisa, é possível ser based? Tipo assim, ok, nós falamos aqui até agora o que fazer para ser based, mas é possível mesmo ser based? Tipo assim, é possível fazer todas essas coisas? Olha, talvez. Por que talvez? Porque, tipo, certas coisas daqui você pode fazer até certa medida, mas em absoluto já é uma outra coisa. Que nem questão dos medos. Tipo, talvez você consiga controlar o medo. Agora, acabar com o medo como um todo, entendeu? E como eu falei, tem certos medos que são medos necessários. Então, realmente eu tenho que, talvez, entendeu? Ser based seja palpável. Tem muitas coisas aqui que é mais questão da caminhada do que chegar em si na parada, tá entendendo? É mais questão de você sempre estar se melhorando do que chegar no momento que você já é o melhor, entendeu? Porque essa coisa de chegar no momento que você já tá o melhor é algo, tipo assim, que não me parece mesmo ser factível, tá entendendo? Mesmo quando você chegue no momento que você esteja satisfeito com tudo da sua vida, ainda assim pode ser que, entendeu? As coisas desandem. Então isso daí realmente é uma batalha diária por ser alguém based. E outra coisa é, vale a pena ser based? Isso daqui eu digo sinceramente, sim. Vale a pena você ser uma pessoa autêntica. Vale a pena você ser uma pessoa aí que está sempre buscando ser melhor. Vale a pena, entendeu? Você chegar realmente e, entendeu? Ser uma pessoa que sabe seus limites, ser uma pessoa que sabe reconhecer
quais pessoas você deve interagir, quais pessoas você não deve interagir, sabe responder as outras pessoas de forma efetiva, sabe passar, entendeu? Respeito. Isso tudo são coisas boas, não é? Então, ao meu ver, vale a pena sim ser basic. Não vou lá entrar muito em questões filosóficas nesse sentido. É isso. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa apresentação do PowerPoint. Mais uma aqui pro canal e até mais. Valeu aí, rapaziada do Zap.